E que Deus me ajude a pregar o que eu vivo. Que também prefiro não ser pregador. Para pregar o que eu não viver, eu prefiro não ser pregador. Porque o que a gente vê de tanta coisa errada, nesse Brasil nosso, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A gente se entristece. Por quê? Em quem a gente se espelha? Mas na relação aos grandes pensadores. Aí eles têm que se espelhar nos grandes pensadores, que um após o outro se espelhou no outro, para trazer um maior conhecimento. Sempre é lá atrás, em qualquer matéria. Eu só conheço a matéria. No cristianismo, quem nós nos espelhamos? Nós olhamos para quem? Para Paulo, para Pedro, para João, para Davi, né? Para os grandes patriarcas da fé. E às vezes eles erraram, mas não continuaram no erro. Abraão mentiu, mas não continuou no erro. Davi adulterou, mas não continuou no erro e não era sacerdote, né? Vamos explicar isso aqui. Noé se embriagou. A Bíblia não fala que se embriagou de novo, né? Na revelação da Zera, Mombrana chega a dizer, isso era um homem falho. Tiveram suas falhas para saber que todos falíveis, infalíveis só o Senhor. Mas quando nós olhamos pessoas grandes e vivem com iceberg, nós entristecemos. Para quem nós vamos olhar? Se eu não posso ser exemplo meu filho, para quem ele vai ser? Para quem vai ser o exemplo dele? Eu tenho que ser exemplo meu filho. Quando eu partir, se um dia ele ser um pregador, vai dizer: meu pai me ensinou isso aqui, meu pai falava isso para mim. E assim vai passando para o outro. E talvez o filho dele vai dizer assim: ó, meu pai dizia isso aqui porque meu avô foi um pregador e dizia para ele. Ele passou isso para mim. Isso traz coragem para nós quando temos pessoas grandes que deram o exemplo. Nós nos entristecemos. Vamos chegar ao ponto nós voltar no tempo nosso, voltar para o Mombrana, que foi o nosso grande exemplo, e os patriarcas da fé. Mas não é para ser assim. Nós temos heróis, sim, hoje em vida. É necessário. Às vezes as pessoas vai se enfraquecendo, vai afastando. Quanto mais longe você ficar deste lugar, mais longe você vai ficar de Deus. Eu tenho um livreto: não deixando sua congregação. Irmão, é importante estar na igreja, sob qualquer condição. Este é o lugar aonde Deus trata conosco, que Deus nos abençoa. Pois bem, vamos voltar para cá. O profeta diz: não somos sinceros. Ouvimos o evangelho sendo pregado e dizemos: bem, eu nem mesmo creio desta maneira. Às vezes as pessoas falam, pensam, né? Eu nem mesmo creio dessa maneira. Não creio que é isso, tudo isso, não, né? Porque acaba defendendo a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver, né? Mas não bate com a Escritura. Minha crença não é boa se for contrária à crença de Deus. Então, se é o meu modo de pensar: mas isso aqui não é bem isso, não precisa de tudo isso, não, né? Você pode pensar em qualquer coisa neste momento. Eu posso faltar ao culto sim, posso ter um passeio, eu posso ir em tal lugar, eu posso me comportar assim, eu posso dar uma mentirinha para vender esse carro, eu posso dar uma trapaceadinha, né? Minha crença não é boa se for contrária à crença de Deus. Mas se minha crença está de acordo com a dele, então eu tenho um fundamento sólido. Está na Bíblia? Amém. Então, irmão, a minha crença, ela não é boa se ela é contrária à de Deus. Então é tão fácil tirar as pedrinhas do caminho. Eu não converso com essa irmã, eu não vou pedir perdão para essa irmã.
Eu faço isso, desfaço. Pera lá, é de acordo com a Bíblia? Não, se não é de acordo com a Bíblia, então para lá. Para trás de mim, Satanás. Né? Mas a consertar é fácil. É o que eu estou dizendo, crente cabeça dura, né? Pois bem, o 26, vou voltar um pouquinho para trás. Pois bem, se não estou enganado, creio que a última vez que estive aqui, antes de ir para a montanha, eu preguei sobre o pecado imperdoável. É isso certo, o pecado imperdoável. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Olha, quantas pessoas podem conhecer a verdade, peca voluntariamente, sabendo que é a verdade. Já não resta mais sacrifício pelo pecado. Hebreus 10. Bem, depois de conhecermos a verdade, o que devemos fazer e não fazemos? Portanto, não poderemos ir mais adiante com Deus até que façamos. Vem. Deus nos apresenta algo para que paremos com esse tipo de vida. Ele nos apresenta algo para pararmos com esse tipo de vida. Devemos, pois, parar de viver para o mundo e professar que somos cristãos. Professar que somos cristãos. Todavia, continuamos na mesma coisa, então não poderemos ir mais adiante com Deus. É simples. Então nós travamos todo o processo. Por isso que há muitos que estão enfermos espiritual. Por quê? Continua da mesma coisa. O processo da vida cristã, ela tem que ser como a luz da aurora, brilhando, 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 até ser dia perfeito. Agora, nós passarmos sempre com aquela mesma fraqueza, com aquele mesmo defeito. Ora, mas que coisa, que Deus é esse que não liberta da cachaça, do vício? Tem crente que fuma escondido, tem crente que bebe escondido, tem gente que vê pornografia escondida, tem gente que faz isso escondido, tem gente que faz isso, tantas coisas. Mas que Deus é esse que não pode libertar? Nosso Deus é um Deus do já, Ele liberta assim, ó, agora. Mas nós precisamos, o quê? Que a nossa crença seja a crença, minha crença esteja de acordo com a dele. Então tem um fundamento sólido. São fundamentos que não são sólidos. Obrigado, Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou. Com as tuas mãos me sustentou. Minha gratidão eu entrego a ti.